Quando você pensa assim, nossa, cadê minha libido? Tô sem libido, o que aconteceu? Como é que eu vou resolver isso? Realmente não existe uma receita mágica. Até porque quando você pensa isso, você não sabe exatamente do que se trata libido. E eu vou explicar melhor isso nesse bate-papo ao vivo de hoje, para quando você perder, você não ficar procurando por aí, mas entender realmente do que se trata para trabalhar e fazer com que ela volte. Então, boa tarde para todo mundo que está entrando. A gente está começando mais um bate-papo ao vivo, que é sempre de segunda a sexta ao 12:30. Então, sejam todas bem-vindas. Quando a gente perde o desejo sexual, a gente acredita que isso é uma coisa, que a libido é uma coisa exclusiva do desejo sexual. Então, se eu tô sem libido, significa única e exclusivamente que eu tô sem desejo sexual. Não significa isso. Mas 95% das pessoas no mundo acham que é isso, né? Libido, gente, não é algo atrelado único e exclusivamente ao desejo sexual. A perda da libido, que é muito maior, ocasiona como um dos efeitos colaterais a falta do desejo sexual. Por quê? Porque libido é uma pulsão de vida. Libido é essa alegria de viver, essa gana pela vida. Sabe quando você acorda e fala assim, o que eu sei que é raro para a maioria das pessoas, porque as pessoas estão muito condicionadas a ideais de vida, mas em algum dia na sua vida você deve ter acordado ou estado em algum lugar, ou alguma situação e falado assim, nossa, obrigada a Deus por essa vida, obrigada por essa vida, agradeço essa vida como ela é, com todos os problemas que ela tem, porque eu amo a vida e eu me amo nisso. Isso é libido, tá? De uma maneira assim bem ilustrativa. Então, quando uma pessoa ela não está realizada, ela está descontente com o trabalho, está descontente nas relações, está descontente consigo mesma, né? Já fica naquele questionamento, ó vida, ó céus, ou nada dá certo para mim, ou está com algum problema no momento, alguma coisa difícil de lidar, um luto, uma perda financeira grande. A libido, que é essa paixão pela vida, que é essa gana por viver, ela vai estar em déficit, né? Então, se você está com déficits de alegria e realização na sua vida, você pode perder essa pulsão, essa libido. E quem é que sem isso na vida tem desejo sexual o tempo todo? Ninguém. Nem quem tem pênis, nem os homens, né? Então a sociedade fica muito em cima do homem com a questão do broxar, né? Ah, o cara é broxa, o cara é isso, né? O cara não conseguiu. Eles não têm que ser pessoas de ferro, que não têm emoções, que não têm problemas, ou melhor, que têm tudo isso e que vão conseguir manter a ereção para uma relação sexual. Então, vocês que são hétero, né, por experiência, já devem ter percebido numa relação heterossexual que o homem, quando ele não tá bem, né, quando ele tá com problemas, ele também não quer saber de sexo. Então, a gente tem que sair dessa ideia pequena de que libido se restringe somente a desejo sexual. Não. A ausência do desejo sexual é consequência de algo que nós estamos vivendo e que está nos desmotivando para fluir pela vida como a gente merece, né? Por que todo mundo que cai aqui fala assim, nossa, eu perdi a libido, você tem algo para me recomendar? Eu vou falar, faz uma reavaliação da sua vida. Porque não existe uma erva, uma planta, um medicamento, uma injeção, uma cirurgia, nada, nenhuma macumba que vá fazer a sua libido voltar enquanto você continuar sem informação e achando que libido é só desejo sexual.
Não existe, né? Tem gente que me manda mensagem perguntando sobre coisas afrodisíacas. Então, veja como falta informação pra gente até sobre o que é libido, né? A gente não vai ter desejo sexual se a gente não tá bem na vida. Agora, pra gente resolver isso, a gente tem que olhar uma série de coisas. Então, se a gente for começar do micro, do que tá mais próximo do desejo sexual, comece o seu auto-questionamento seguinte: como é que eu ando me relacionando com essa pessoa sexualmente? Né? Eu tô me sentindo realizada, eu tô tendo prazer, eu tô gostando, eu tô me sentindo respeitada. Tem uma química com essa pessoa? Ah, não, tá faltando vários itens aí. Então pronto, você tá sem desejo sexual dentro desse relacionamento. Olha pro relacionamento primeiro. Eu acho que o começo tem que ser aí. Porque muitas vezes você não tá sem libido, mas você tá sem desejo sexual por aquele parceiro ou por aquela parceira, né? Faz todo sentido pra mim e para o meu momento. E sempre vai fazer, Lili, a partir do momento que a gente tem essa informação, né? Que a libido é uma coisa macro e não micro, só ligado ao desejo sexual. Então, muita gente tem libido sim, mas tá sem desejo sexual porque a questão tá no relacionamento. Quantas mulheres eu já recebi em curso e já atendi como pacientes que vieram justamente falando: nossa, eu amo meu parceiro, eu não sei por que eu não tenho mais desejo sexual. Por quê, gente? Quando a gente se conecta com alguém, essa química, esse envolvimento começa a viver mutações conforme vai passando o tempo. Aquele encanto, aquele desejo sexual, ele vai mudar. Isso é regra, isso não é uma praga. É assim que funciona, ele vai mudar. Por quê? Porque vai passando o tempo, você vai vivendo outras coisas, vai entendendo outras coisas sobre o parceiro, ele sobre você. E depois de um tempo, mesmo você amando alguém do seu lado, você pode sentir desejo sexual por outras pessoas. Isso acontece com todo mundo, sendo homem ou mulher, né? A menos que você seja uma pessoa completamente blindada e tá vivendo aí situações uma atrás da outra anos na sua vida, onde você perdeu o desinteresse por tudo na vida, até por relacionamento, né? No meu processo de separação, foi muito tempo para minha libido voltar. Porque eu estava muito imersa em questões e muito menos eu me conectaria com outra pessoa. Porque eu ainda estava resolvendo coisas do passado e fiquei sem libido e, consequentemente, sem desejo sexual. Quando isso começou a mudar, o meu desejo sexual começou a apontar. O meu tesão, o meu interesse, né? Então, muitas vezes, não é perda da libido, mas é ausência de desejo sexual pela sua parceria. E que então o ideal para você que se sente sem libido, aí, né, sem desejo sexual, é você começar avaliando como você tem vivido o sexo. Porque às vezes não é nem com o parceiro, às vezes a gente tá sem parceiro ou parceira, então a gente tá aberto. E a gente se relaciona com um, que aconteceu uma oportunidade ali, foi um momento, com outro, com outra, tá? E essas conexões, elas são momentâneas, né? Até que a gente realmente se conecte com alguém de verdade, que seja aquela pessoa que a gente sempre quer ver, sempre tá perto, e desenvolver algo ali. Então, observem que olhar primeiro, sim, né, para a sua vida sexual já pode explicar algumas coisas. E se a vida sexual não estiver explicando, por exemplo, eu sou uma mulher que eu sempre tive muito desejo sexual, no período fértil eu subo pelas paredes, né? Sou aberta, sou livre, me relaciono com várias pessoas ao mesmo tempo, com quem eu senti que eu devo. Você pode, às vezes, se sentir sem desejo sexual porque tá faltando um componente aí que é químico, né? Que é os seus feromônios baterem com os feromônios de alguém e isso te trazer aquele tesão, aquele fogo, aquela paixão gostosa, né? Mas
Se você avaliar e entender o que eu estou explicando, você vai saber direitinho se você está sem desejo sexual por conta das circunstâncias sexuais que você tem vivendo com um parceiro e todo o cenário de uma relação, ou se a questão está na sua vida, né? Como é que está a sua vida? Você está feliz, está contente, está realizada? Não, estou com algum problema, estou com alguma questão financeira que está me tirando o sono, estou com alguém doente na família. Aí você não vai ter vontade de fazer sexo mesmo, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Não adianta a gente ficar pensando assim que para o homem tudo é mais fácil. O homem, ele por natureza, ele costuma ter mais desejo sexual porque ele não é cíclico. Então ele não tem as fases biológicas do corpo onde a libido pode cair, onde o desejo sexual pode cair, tá? A libido relacionada à sexualidade, eu digo. Mas se o homem tá com algum problema na vida, ele também não vai ter desejo, não vai conseguir ereção. E pra gente é mais fácil fingir isso pra nós e pra eles. Porque a gente não precisa de uma ereção necessariamente. A gente sabe que o clitóris, sim, ele já fica enrijecido, ele já tem uma certa ereção. Hoje isso já é sabido. Mas o que eu quero trazer aqui é, a gente consegue fingir. E às vezes a gente finge tanto que a gente acaba acreditando no nosso fingimento e leva tempos pra gente perceber que a gente tá sem desejo sexual. E aí essa avaliação começa lá do micro pro macro, como eu falei aqui, né? Então, para todas vocês que estão aqui hoje, né? Esse bate-papo, todos os bate-papos ficam disponíveis em seguida nos Reels para assistir depois. Então, quem tá chegando aqui agora, eu tô falando hoje sobre libido, tá? Tô explicando aqui, né? O que é libido de fato, que não se restringe só ao desejo sexual. Então, se você é uma pessoa que perdeu a libido, é importante que você assista a esse replay depois para entender de fato do que se trata libido, né? E aí tem muitas outras questões, por exemplo, as mulheres que passaram por um abuso podem perder a libido mesmo, que é a pulsão de vida, porque isso tira um brilho da gente, a menos que a gente faça um movimento de ressignificar essa situação, né? As mulheres que vivem em relacionamentos abusivos não vão ter nem libido e nem desejo sexual. Nenhum dos dois, né? Uma mulher que, fora todas as circunstâncias da vida, né, ela tá vivendo a sexualidade dela ainda muito bloqueada. Por exemplo, recentemente o Dr. Paulo Guimarães, lá de Brasília, que é um ginecologista maravilhoso, ele gravou um vídeo dele falando que, né, hoje as pesquisas apontam que 30% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Aí ele diz, mas esse número tá muito abaixo da realidade. Eu concordo. Quando dizem que apenas 30% das mulheres nunca teve um orgasmo, eu tenho certeza que esse número está errado. Certeza que esse número está errado, tá? Muita mulher nunca teve um orgasmo. Muita mulher não sabe o que é prazer sexual. E aí, quando a gente fica fazendo sexo, sem estar gostando, sem estar dando prazer, sem sentir prazer, porque às vezes a gente não gosta, mas a gente tem prazer no sexo, né? Mas essa mulher tá vivendo uma sexualidade ali por um dever, o corpo dela tá registrando isso como uma agressão. E aí chega uma hora que essa mulher pega asco de sexo. E esse asco se converte em irregularidades na vagina, que foi um tema que eu trabalhei ontem, sobre o vaginismo, que também esse bate-papo já tá disponível ali nos Reels, quem quiser assistir depois, tá? Então, tem várias circunstâncias que a gente precisa avaliar o que é a falta de desejo sexual e o que é libido. Como seria esse processo no puerpério? Percebi que esse processo intensificou nesse momento da vida, porque é questão hormonal, Lili. Quando a gente está no puerpério, os nossos hormônios não estão voltados para a fertilidade, os sistemas biológicos não estão voltados para o desejo sexual, que, em outras palavras, na leitura biológica, nada mais é do que a necessidade de procriar. Esses seus hormônios da necessidade de procriar, que te trazem desejo sexual, que
sobem muito no período fértil, eles estão em baixa. Por quê? Porque puerpério, um bebê nasceu, não sei se você está amamentando, aí a prolactina, que é um outro hormônio que está crescendo, são outros hormônios que estão conversando agora e que estão em alta. Então, até que o seu ciclo menstrual se regularize e volte, e você não use anticoncepcionais hormonais, isso vai continuar. E é normal. Porque não só a sua psique, como a sua biologia está voltada para a mãe, para a maternidade, para o cuidar. E não para o desejo sexual, para a sexualidade, para a fertilidade, para a procriação, tá? Então, isso pode regularizar quando você voltar a menstruar. E se você menstruar naturalmente, ciclar de verdade, não usar anticoncepcional hormonal, você vai perceber isso melhora, isso volta. E foi super importante essa pergunta, porque me traz aqui uma informação que eu estava sobre a gente justamente, gente, minha menstruação tá no começo, né? Eu tô bem aérea, como eu já falei anteriormente, que eu fico assim, eu tô bem aérea, eu me perdi no que eu ia falar, a informação que eu ia trazer, pílula anticoncepcional, é disso que eu quero falar. Eu tô me perdendo, minha cabeça vai lá e volta quando começa a menstruar, eu fico em outro planeta. Para eu dar uma aula ao vivo ia ser, não tem nem como agendar uma aula ao vivo quando eu tô menstruada. Por isso que a gente tem que conhecer o ciclo para desenhar a agenda como a gente precisa, né? Então, quando a gente toma pílula anticoncepcional, usa dilmirena, adesivo, implante hormonal, a gente fica sem desejo sexual. Porque os hormônios do desejo sexual não estão sendo produzidos. Você está bloqueando os ovários, como um método anticoncepcional através de hormônios sintéticos, e os ovários, que são glândulas e produzem hormônios essenciais para a nossa libido de vida, então tá sem produzir e, consequentemente, a gente vai ficando sem desejo sexual, porque a gente não tem período fértil mais, né? Por isso que é tão fundamental a gente olhar para essa questão da contracepção hormonal também, além de todas as fatalidades que ela traz para nós mulheres, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, acho que eu falei tudo, gente. Bom, para quem toma anticoncepcional hormonal, né, seja porque foi recomendado por uma doença ginecológica, primeiro que para quem teve essa recomendação, é super importante saberem que os anticoncepcionais hormonais não são tratamentos para nenhuma doença ginecológica, tá, gente? Só vai bloquear o ciclo para evitar que a doença cresça, mas ela continua ali, tá? Como lidar com a falta de libido e desejo sexual na menopausa? Assim como no puerpério, é uma questão hormonal, vai passar. Eu conheço muitas mulheres que viveram climatério e menopausa transando adoidado. Isso também tem muito a ver não só com as taxas hormonais, mas com o que você pensa a respeito de menopausa e climatério. Como a gente vive numa sociedade que coloca isso como fim da vida fértil da mulher, fim do desejo sexual, fim da libido, fim da beleza, ponto, a mulher morreu, né? A gente tá muito com um subconsciente trabalhado de que isso vai acabar, mas não é bem assim. Inclusive, eu já atendi pacientes que viveram o ápice da sexualidade após a menopausa. Foi uma libertação, em muitos sentidos, viver a menopausa para essas mulheres. Então, isso está atrelado à queda das suas taxas hormonais, mas também aos preconceitos e preconceitos que você tem a respeito dessa fase, tá? Não necessariamente a mulher vai perder a libido ou ficar sem desejo sexual. Tem dois fatores aí, biológicos, que tem que ser sempre acompanhados através dos exames com o seu ginecologista. Existe a possibilidade de você fazer uma reposição hormonal se você precisar. Eu recomendaria hormônios bioidênticos, né? Mas também uma avaliação do que você está sentindo. Se quando você percebeu que o climatério estava começando, você ficou, ai, não acredito que o climatério está começando, isso já explica. Explica a ideia equivocada que a sociedade colocou em você, assim como em muitas outras mulheres, sobre o que é essa fase. Essa fase é a fase, o ápice da sabedoria feminina, né? Inclusive, eu explico muito isso na metodologia de ginecologia emocional, para que as mulheres que ainda estão em idade fértil já quebrem essas objeções com a menopausa e vão tirando desse inconsciente aí esses pensamentos, essas ideias
pejorativas sobre esse rito de passagem tão importante que é o nosso, tá? Para quem? Como lidar com a dor no pé da barriga no período de ovulação? Meu amor, vá ao ginecologista. Quando você pergunta como lidar com a dor no pé da barriga, significa que você não faz a mínima ideia da patologia que tá aí ainda. Dor no pé da barriga no período da ovulação não é normal. Vá ao ginecologista porque você está com alguma irregularidade. Se não for no ovário, é uterina, tá? E aí você vai ter um diagnóstico, aí você vai saber qual é o tratamento, não é como lidar. Não, isso é para você, Shop, e para qualquer outra mulher. Vamos parar de normalizar dores que não são normais. Quem disse que ter dor no pé da barriga no período da ovulação é normal? Não é normal. Isso está acusando uma irregularidade. Vá ao ginecologista. Não deixa essa irregularidade crescer, tá? E aí, num outro momento, você pode voltar aqui e falar: Karime, como é que eu faço para descobrir a raiz emocional dessa patologia aqui que está me dando dor do pé na barriga no período ovulatório? Aí você vai vir para o workshop para saber o que isso está falando para você sobre a sua vida, tá? Então, fiquem ligadas. Foi super importante essa pergunta. Eu te agradeço de você trazê-la, porque fica como exemplo para todas vocês. Parem de normalizar dores que não são normais. Tá tendo cólica no período fértil? Vai no médico. Quem disse que tem que ter cólica, dor no pé da barriga? Tá tendo cólicas exorbitantes no período pré-menstrual? Vá ao médico. Isso não é normal. Não achem que é normal ter cólica menstrual. A cólica menstrual, por mais simples que ela seja, no período pré-menstrual, ela tá acusando, no mínimo, uma inflamação. E aí, isso pode ser desde alimentar, que é fácil de resolver, até uma irregularidade de fato, tá? Então, eu já quero aproveitar aqui e lembrar vocês que para vocês entenderem o que é certo e o que é errado no corpo, para vocês saberem a raiz emocional das doenças e terem o tratamento integrativo certo, para vocês terem orientação com a nutrição, que não é inflamatória para nenhuma doença ginecológica e saírem da pílula sem risco, esse trabalho eu faço dentro do meu workshop de ginecologia emocional, que ele é online. Vocês fazem no tempo de vocês, não é ao vivo, tá? Vocês assistem no tempo de vocês. Esse é o curso principal que a gente tem aqui. É onde você aprende esse autoconhecimento cíclico, é onde você faz essa reconexão com o seu feminino, através de usar o seu ciclo como mapa comportamental, entender as influências lunares. E esse curso está com inscrições abertas neste momento com 70% de desconto, tá? Então, se você se identifica nessas buscas, entre muitas outras, problema com TPM, enfim, sei lá o que você tem aí, a metodologia é para qualquer irregularidade ginecológica e para quem não tem irregularidade e quer sim aprender a fazer o autoconhecimento cíclico, a contracepção consciente, se conectar com a sua energia feminina. É só digitar a palavra ciclos aqui nos comentários e eu vou mandar por mensagem o site desse workshop, onde vocês vão ver todas as profissionais que atuam, tudo que vocês vão aprender e vocês conseguem se inscrever com esse descontaço de 70% desse mês de agosto, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. O workshop é um antes e um depois, exatamente, Jaqueline. Os relatos que a gente tem nesses 7 anos que o workshop existe, é de que ele realmente é um divisor de águas, né? E ele é, porque se eu tô aqui hoje fazendo o que eu tô fazendo, saibam todas vocês, a Jaqueline e outras pessoas que já fizeram meus cursos sabem, que eu era uma mulher que queria ter nascido homem, que odiava menstruar, que tomou pílula anticoncepcional emendando cartela e injeção hormonal por 16 anos. Então, se alguém há 11 anos atrás, uma vidente, aparecesse e falasse: olha, você ainda vai trabalhar ajudando as mulheres a se conectar com a energia feminina. Você vai trabalhar ensinando elas a sair da pílula. Você vai desenvolver um trabalho, uma metodologia, onde as mulheres vão se tornar aptas a entender o que está acontecendo no corpo e terem mais autonomia. Eu ia falar: imagina, isso daí, mas nunca que eu vou fazer isso. Olha onde eu tô. Foi por uma busca pessoal, que eu tinha um problema nos ovários desde os 16 anos, que depois de 16 anos tomando pílula, eu tive um clique. E fui buscar uma alternativa para entender o que estava acontecendo. E eu entendi um universo que eu fiquei absurdada
de ninguém. Absurdada não existe essa palavra, né? Absurdamente estarrecida de ser informações que nós deveríamos ter desde criança, antes de menstruar, e nunca ensinaram pra gente. E depois de 5 anos de pesquisa, foi em 2017 que virou uma marca registrada, uma patente esse trabalho, e eu dei a cara pra bater aqui e faço trabalho de formiguinha contra um sistema inteiro que só quer colocar pílula anticoncepcional em vocês, só quer falar que a menstruação não precisa acontecer, o que é uma mentira, né? E que deixa as mulheres só gastando dinheiro, perdendo tempo sem resolver problema ginecológico nenhum. E mais, virando homens em termos energéticos. Porque quanto mais a gente se afasta desses conhecimentos que são muito antigos e muito essenciais, mais a gente se percebe assumindo uma postura masculina. E isso vai criar irregularidades no corpo também, né? Não só questões da psique, que a gente começa a ficar mais racional, mas no corpo também isso somatiza, né? Quando a gente tá com essas energias yin e yang em desequilíbrio, tá? Então fica o convite para vocês conhecerem tudo isso, é só digitar ciclos aqui nos comentários. Como controlar sintomas na ovulação? Faço calendário lunar, porém sempre ocorrem os mesmos padrões de sintomas. Não entendi essa pergunta, Lisandra. Não entendi o que você quer dizer com controlar sintomas na ovulação. Que sintomas você tem na ovulação? A ovulação é o ápice da beleza feminina, da fertilidade, quando a gente está com todo o poder. Vem para o workshop de ginecologia emocional, Lisandra, porque a mandala vai te levar só no raso. Você tem que aprender a desenvolver autoconhecimento cíclico, que está muito além da mandala. Digita ciclos para você receber o site do curso por mensagem privada, que você vai olhar o curso e você vai entender que a mandala lunar é só um degrauzinho. Autoconhecimento cíclico, ter o seu ciclo como seu oráculo, que te dá indicações de tudo, é outra história, tá? É um outro patamar de desenvolvimento feminino. Acho importante a gente ponderar isso aqui também. Gente, eu fico por aqui hoje. Falei sobre libido. Quem menstruou cedo também entra na menopausa cedo? Não necessariamente, não é assim que funciona, tá? Esse bate-papo ao vivo vai ficar disponível nos Reels aqui logo em seguida para quem quiser assistir ele desde o início. Amanhã, sexta-feira, amanhã é o dia que vocês vão trazer suas perguntas. Amanhã eu vou estar aqui disponível só para tirar dúvidas sobre tudo. É perguntas e respostas ao vivo toda sexta-feira, 12:30, horário de Brasília, tá? Então vou esperar vocês aqui amanhã. E vou esperar vocês que estão entendendo isso que eu tô falando, entenderam a profundidade de tudo que eu explico aqui, para vir para o workshop online de ginecologia emocional, porque realmente ele muda a nossa perspectiva sobre a vida. Não é só sobre o corpo, não é só sobre o feminino, é sobre a vida, né? Isso foi tão forte para mim que eu nunca pretendi trabalhar com isso. Isso foi acontecendo à medida que foi mudando as coisas dentro de mim. E eu vejo que é muito natural as mulheres que participam do meu curso depois mudarem de profissão, sabe? Quererem se conectar com coisas que as realizam mais. E eu nunca imaginei que trabalhar com isso ia ser uma realização. Nunca achei que isso ia fluir desse jeito, né? Mas era pra ser, né? Por isso que eu tô aqui. Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje, tá? E amanhã eu tô de volta aqui, no mesmo horário, para tirar as dúvidas de vocês sobre tudo. Combinado? Espero vocês. Beijo no coração, uma excelente tarde de quinta para todas nós. Até amanhã. Tchau, tchau.